Olá vocês, bom dia. Aqui o pastor Antônio Carlos Neri, gravando essa meditação para a Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, pastor presidente Oséias Vieira de Andrade. Nós estamos em Romanos, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Nós vimos no versículo anterior que a raiz é Jesus Cristo. Ele é a nossa fortaleza, o nosso sustento e quem nos capacita, através do dom do Espírito Santo, para o serviço. Então, todo o trabalho que nós realizamos na pregação do Evangelho, no ensino do Evangelho, é sustentado por Jesus Cristo, a raiz da árvore, a cabeça do corpo, o rei do reinado de Deus que nós defendemos, que nós anunciamos, que é o reino de Deus por amor do Pai, nos méritos da graça de Cristo, na operação do Espírito Santo para a salvação da humanidade. E nesse versículo 18 fala para que nós, os que não somos judeus, somos gentios, pagãos, mas que nos convertemos acreditando em Jesus Cristo como Redentor, como o enviado de Deus, como o próprio Deus, como a própria palavra encarnada, que foi a cruz, derramou sangue precioso para nos salvar. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, que somos esses ramos que fomos acoplados, que fomos como ramos enxertados na árvore, que tem como raiz Jesus Cristo, não podemos nos gloriar em nós mesmos, diz o texto, diz o apóstolo Paulo, que quem sustenta toda a árvore, quem sustenta os ramos é a raiz, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos nesses últimos versículos a respeito da árvore, dos ramos, nós vimos a respeito dos ramos rebeldes, que foram os judeus, erva daninha no sentido de se rebelarem, não acreditando em Jesus Cristo como Salvador, por ciúme, por ódio, por desprezo. Muitos motivos fizeram com que judeus não acreditassem em Jesus Cristo naquela época. Mas já na época de Paulo, na igreja do primeiro momento, nós podemos ver na sequência de Atos, capítulo 6, que muitos sacerdotes, que muitos judeus também começaram a se converter. E o que o Paulo está dizendo aqui é o desejo dele como um bom judeu, que todos os judeus se convertam também, que toda a humanidade se converta, porque as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, a salvação de Deus em Cristo Jesus é para toda a humanidade. E nós não podemos nos vangloriar disso. É uma grande exortação, é uma exortação importante que o apóstolo faz a cada um de nós. A arrogância, a pretensão de acharmos que somos alguma coisa, ela certamente gera ciúme, ódio, competição, e o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para todos, para que todos tenham uma vida eterna na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, sabendo que a nossa glória está em Cristo Jesus e tudo que fazemos é para que Jesus Cristo seja glorificado, para que o reinado de Deus seja glorificado nesse amor de Deus Pai. E os méritos estão na graça de Cristo Jesus e não em nada que parta do ser humano. Então, se nós temos por aí muitos líderes religiosos, muitos líderes protestantes, muitos líderes evangélicos que estão se gloriando ou usando algum tipo de elemento
dizendo que é evangelho, que na verdade não é, para se suplantar diante de outras pessoas, está errado. A humildade do crente, a humildade que foi um exemplo, um grande exemplo deixado por Cristo Jesus, deve ser seguido por nós. Esse versículo, então, é uma exortação importante, definitiva, de que toda honra e toda glória está na raiz, que é Jesus Cristo, a raiz da árvore, a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.